Olá, meus amados, a paz seja com todos. Hoje eu estou aqui num cantinho novo para a gente conversar um pouquinho da palavra de Deus e sou muito grata a Deus por isso. Nós temos que agradecer ao Senhor por todas as coisas, as pequenas coisas. Tudo começa nas pequenas coisas. Nós começamos pequenininhos, não é verdade? Ninguém nasceu grande aqui, todo mundo nasceu pequenininho. E é sobre um pouquinho disso que nós vamos falar hoje. Espero que você esteja bem. Graça, paz, consolo, força, ânimo do Senhor Deus vivo e poderoso sobre a sua vida, sua casa, sua família. Isso é o desejo do meu coração. Grandes coisas o Senhor Deus tem feito por nós, por isso estamos alegres. Declaramos isto. Estamos alegres, não porque as coisas acontecem, mas porque somos amados por um Deus maravilhoso, um Deus vivo que tem cuidado de nós. Amém? Glória a Deus por isso. Hoje nós vamos falar bem rapidinho de algumas coisas. Nós vamos meditar no livro de Provérbios, capítulo 30, versículo 15. Gente, hoje eu vim assim, bem descontraída pra gente conversar sobre alguma coisa que essa semana me tocou o coração e que eu vejo assim como uma palavra de livramento, sabe? De libertação para nossa vida. Provérbios 30, 15 diz assim: a sanguessuga tem 2 filhas e as 2 se chamam me dá, me dá. Eu não sei se você já ouviu falar desse versículo, mas essa semana quando eu tava meditando numa situação, me veio esse versículo à mente. E aí eu fiquei pensando, poxa vida, muitas vezes, queridos, a vida de muitas pessoas, inclusive dos cristãos, elas não saem do lugar, porque os cristãos, na maioria das vezes, eles têm esse pensamento e essas atitudes de sanguessuga, de só querer, de só pedir, de só ver, até nas orações, de só pedir as coisas para Deus, das pessoas, de só querer as coisas, né? De não entregar nada, sabe, queridos? Não entregar nada de bom. E aquilo me tocou o coração, sabe? Doeu, porque eu falei assim, meu Deus, às vezes a pessoa passa anos nessa vida. E eu falei, eu vou compartilhar isso, porque essa palavra pode fazer você refletir. Se porventura você estiver vivendo isso, que você ore a Deus e fala, Senhor, eu quero mudar essa situação, não quero mais viver essa vida de sanguessuga. Muitas vezes você tem esse pensamento, essa mentalidade de só pedir as coisas, de toda vez que você vai orar, você ficar pedindo as coisas para Deus, de ficar reclamando para Deus, sabe? Me vem à mente a história daquele povo, o povo de Deus, os filhos legítimos de Deus, o povo de Israel. O povo só queria as coisas de Deus. Deus dava uma coisa, não estava bom. Deus fazia outra coisa, não estava bom. Tudo eles reclamavam. Tudo que Deus mandava para eles não estava bom, queridos. E hoje a gente tem que se policiar pra gente não ser como aquele povo. Sabe por quê, queridos? Deus não gosta de pessoas reclamonas. Deus ama a todos, mas Deus não quer que a gente tenha essa atitude de ser pessoas reclamonas, como aquele povo no deserto, aquele povo de Deus naquele tempo. Olhe para sua vida, veja se você não tá saindo do lugar, talvez por conta disso. Você tá como aqui, ó, sanguessuga, só me dá, me dá. E aí o povo reclamava porque lá era melhor. Porque lá no Egito eu tinha isso. Porque se eu tivesse isso eu ia ser mais feliz, né? Se eu conseguisse isso eu ia ser mais feliz. E fica só nessa lamúria, nesse choro. Queridos, Deus não chamou nós para isso. Deus não chamou a gente para isso. Deus tem coisas grandes, é um Deus de novidades. Sexta-feira passada eu não pude estar gravando um vídeo aqui para nós, nesse canal, mas eu mandei um áudio. Quem quiser me peça o áudio depois. No áudio eu falava que Deus é um Deus poderoso, sabe, queridos? Não tem limites para Deus operar, para Deus agir nessa terra.
Não tem limites, não é porque a gente não vê Deus que ele não está agindo. Deus está agindo muito além do que aquilo que a gente imagina. Só que muitas vezes a gente está tão enfiado nos problemas dessa vida que a gente não consegue ver as maravilhas de Deus e nem se alegrar. Josué e Caleb, eles foram homens que viveram num tempo em que todas as pessoas ao redor deles, mesmo vendo uma terra boa que manava leite e mel, aquelas pessoas que estavam do lado de Josué e Caleb, eles não viam isso, eles não conseguiam ver a terra boa que manava leite e mel. Aqueles homens da época de Josué e Caleb, pesquisa na sua Bíblia, pesquisa para saber dessa história. Eles, quando foram ver a terra, que eles foram enviados para espiar a terra, eles voltaram com relatórios horríveis. Que lá tinha gigantes, que lá eles iam sofrer, que era perigoso. A maioria das pessoas que estavam ao redor de Josué e Caleb via aquela terra com olhos maus. O relatório deles, eles olharam com olhos maus, porque o relatório deles foi um relatório ruim, eles trouxeram notícias ruins. Mas quando Josué e Caleb foi olhar, eles não tiveram a mesma visão daquela terra. Eles falaram, a terra é boa, né? E eles foram homens de fé, eles olharam com olhos da fé, sabe? E com isso, quem que ganhou? Foi só eles que ganharam. O povo que reclamou lá naquele tempo que eu falei antes, aquele povo sofreu por conta da murmuração deles. Eles não saíam do lugar, eles ficavam andando em círculo. Sofreram por conta da murmuração deles. Deus não gosta dessa atitude, queridos. Se você tem vivido essa vida de reclamar, de murmurar, hoje eu quero falar para você com todo o meu amor. Muda isso, tira isso da sua vida. Não espera a sua vida mudar para você mudar a sua palavra. Não, mude a sua palavra e a sua vida vai mudar. Outro exemplo, eu acho que eu já falei isso. Aquela mulher sunamita, o filho dela tinha morrido. E o que aquela mulher falou quando encontraram com ela? Como vai, senhora? Vai tudo bem. Porque ela não foi uma hipócrita, uma ignorante ou uma pessoa que estava vivendo uma utopia, não. Ela falou aquilo pela fé. Ela falou, vai tudo bem pela fé. Porque ela confiava no Senhor, ela tinha uma fé dentro do coração dela. Tem momentos na nossa vida, queridos, que se a gente não estiver ligados com Deus, conectados com o Senhor, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, nós vamos murmurar como aquele povo, porque somos humanos. Nós vamos ter olhos maus como aqueles homens... colegas de Josué e Caleb tiveram. Nós não vamos ter a atitude dessa mulher. Então nós temos, amados, que estar alinhados, grudadinhos com o Senhor, como diz a pastora Cidinha. Grudadinhos em todo o tempo. Pra gente não cair nessa cilada de ficar murmurando e de ficar só pedindo as coisas, sabe? Ficar só me dá. Sabe? Ai, não gosto disso, não gosto daquilo. Gente, o povo de Deus é o povo... Tem um louvor que fala, eu gosto muito. É o povo mais feliz dessa terra, mais abençoado dessa terra. A gente só precisa abrir os olhos para a gente começar a ver isso e viver isso. Tem um salmo que fala, abre, Senhor, os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Faça essa oração. Fala, Senhor, tira a murmuração da minha boca. Limpa os meus olhos, limpa meus ouvidos, Senhor Jesus, para que eu consiga ver as maravilhas da sua lei, para que eu consiga ouvir que o Senhor está falando comigo, que o Senhor está me ensinando, para que eu consiga andar por aquilo que o Senhor tem para mim, desfrutar de tudo aquilo bom que o Senhor tem para mim. Tira esse espírito de murmuração da minha vida, da minha boca, da minha casa, da minha família. Sabe como um exercício que a gente pode começar a praticar em relação a isso é ser gratos. Ser gratos. Hoje eu sou grato porque eu tenho esse cantinho aqui que eu posso falar com vocês.
Hoje eu sou grato porque eu comi um arrozinho, comi uma saladinha de pepino deliciosa, comi um bifinho com a minha família. Comi junto com a minha família, com os meus 2 filhos, com meu marido. Meu marido está trabalhando aqui em casa, eu também. Estamos muito felizes porque o Senhor Deus tem nos abençoado muito, mas não só porque Deus tem nos abençoado, porque nós temos visto o agir de Deus na nossa vida e na vida de muitos que têm olhado a circunstância com olhos igual a Josué e Caleb. Sabe, queridos? Todo mundo passa dificuldade, todo mundo tem seus problemas, sim. Mas como nós temos olhado e como temos passado por esses momentos? Como as pessoas incrédulas que não têm, eles ainda, muitas vezes ainda eles têm a misericórdia de Deus porque eles não conhecem a palavra de Deus. Mas em nós que conhecemos essa palavra e o Deus vivo maravilhoso. Hoje, outra coisa que eu queria comentar com vocês, hoje o Tiago, ele estava fazendo, meu filho mais velho, ele estava fazendo aula de ensino bíblico, que na escola dele tem aula de ensino bíblico, e hoje foi uma das coisas, um dos meus motivos de gratidão hoje foi isto, porque mesmo nessa pandemia, mesmo nessa quarentena, a escola deles continua dando aula, mesmo que online, mas as aulas de ensino bíblico continuam, sabe? E tão maravilhoso. E hoje, eles estavam revendo o Êxodo, né? Falando lá sobre Moisés, quando o faraó lá tinha pedido para que os meninos fossem mortos, sabe? Naquela época. E aí tava falando da Joquebede, né? A Joquebede teve ele e eu tava assistindo aquilo e lendo aquilo e eu fiquei pensando, Joquebede, para uma mãe fazer aquilo, ela tinha que estar muito ligada com Deus, sabe? Ela tinha que ter ela tava ali com uma fé no Deus vivo de saber que aquilo era de Deus, porque jamais uma mãe em sã consciência ia pegar um filho e colocar no rio, né? Uma mãe mesmo assim, né, que ama, que teve o seu filho com tanto amor como a Joquebede. Então, quando eu olho aquela cena, eu fiquei pensando, meu Deus, como é bom ter ali uma experiência, uma vida com Deus. Porque como ela foi canal de bênção, né? Fez tudo certinho. E eu acredito que até isso Deus colocou no coração dela, as coisas que ela tinha que fazer. Mas se ela não tivesse ligada com Deus, ela ia falar, jamais que eu vou fazer isso, não sou louca, né? Então, amados, olha, tem coisas que não dá para explicar. É só a gente vivendo com Deus mesmo pra gente entender. E o que eu queria compartilhar com vocês é isso, é um alerta para mim, para todos nós, da gente sair dessa vida de murmuração, sabe? De reclamar, de apontar, de falar, ai, não tá bom, não quero isso, não gosto daquilo. Gente, nós estamos vivendo num tempo que a gente não pode mais fazer isso, queridos. Outra coisa, outro versículo que eu queria comentar com vocês é Hebreus 11, Hebreus capítulo 11, versículo 6. Vou abrir aqui. Já estava aberto aqui no computador, que eu tinha deixado separado, mas fechou. Ah, já abriu, ó. O outro versículo que essa semana Deus falou comigo. Gente, hoje eu tô com muito assim, bem à vontade com vocês, como se eu estivesse lá no púlpito da nossa igreja, que às vezes quando a igreja funciona, às vezes o pastor me convida lá para levar uma mensagem. E embora eu esteja com nervosismo, coração assim, rápido, acelerado, mas eu tenho muita alegria de compartilhar a palavra de Deus, então hoje eu tô assim, bem à vontade com vocês. Hebreus 11, 6 fala assim, ó. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. E é galardoador dos que o buscam. O que isso me traz à memória? O que isso também tem falado ao meu coração? O que você tem pedido para Deus? O que você tem orado? O que você tem buscado?
Talvez um trabalho, talvez uma cura, talvez... Eu não sei o que você tem buscado de Deus. Mas esse versículo fala assim, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, ou seja, quando você vai fazer a sua oração, seja pelo que for, seja um agradecimento, seja um pedido de ajuda, não é errado, irmãos, a gente pedir ajuda de Deus. Não, eu peço ajuda de Deus toda hora. O que a gente não deve é ficar reclamando e só pedindo para Deus as coisas. Sabe, queridos? A gente deve sempre, Senhor, olha, eu tô aqui no meu trabalho, tá difícil, eu preciso da sua ajuda, Deus, me dá sabedoria, me dá estratégia. Ou, Senhor, eu tô com meu filho ou minha filha, assim, 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 o que eu devo fazer? Me mostra, Senhor, o que eu devo fazer? Ou, Senhor, olha, esse mês aqui tá tão difícil a parte do salário, Deus, me mostra um caminho, Senhor, me mostra o que eu preciso fazer. Sabe assim, o pedir no intuito de ter Deus como seu ajudador, o seu mentor, o seu professor, sabe, o seu amigo, o seu salvador, de ter ele para te ajudar, mas você fazer a sua parte. Não só ficar reclamando para Deus e você não fazer nada. Sabe? É isso que eu quero levar para vocês. E em Hebreus, tá falando assim que para a gente agradar a Deus, a gente tem que chegar a Ele com confiança, com fé. Chega ao trono da graça com confiança, com fé. Porque quando você fizer isso, Deus vai se alegrar e você vai sentir paz. Você não vai precisar ficar repetindo 1000 vezes a mesma coisa e ficar infeliz. Não, você vai chegar com fé, com confiança, sabendo naquele a quem você está indo chamar. Porque se você vier pedir as coisas para mim, eu posso te ajudar hoje, amanhã, mas não vou conseguir te ajudar para a vida inteira porque eu sou limitada. Sou capaz, sou ser humano, sou falha como você. Todos somos falhos. Por isso precisamos de Deus. Precisamos da ajuda dele. E olha só que legal. Ontem eu estava aqui trabalhando e eu falei assim, Senhor, eu preciso de uma estratégia nessa situação, assim, assim, assim. Não tinha nada na minha cabeça. E não demorou meia hora. Eu estava fazendo outro serviço agora de casa, e começou, irmãos, vir um monte de ideias na minha mente que eu não tinha pensado em nenhum momento. E aí eu lembrei que eu estava aqui, que eu tinha falado com Deus, que eu tinha orado, pedido para Ele, e Deus estava trazendo para mim aquilo. E eu já pude colocar em prática e vamos com tudo, vamos caminhando. Entende, amados? Deus, ele é maravilhoso, Ele é poderoso para fazer além daquilo que pedimos, sonhamos, pensamos e esperamos. Mas nós temos que virar essa chave, parar de reclamar, parar de murmurar, parar de se lamentar, parar de esperar que o outro faça. Vai lá, faz você. Faz a sua parte. E quando você for orar, creia que você vai orar e Deus vai te ouvir. E vai vir resposta, e vai vir a bênção. Enquanto a bênção não vir, você não vai sair de pertinho de Deus. E quando ela vir, você vai grudar nele mais ainda para agradecer e contar para os outros. É isso que Deus tem falado no meu coração essa semana, queridos. Que você possa ser grato, mas se você já é grato, continue sendo grato. Continue agradecendo aos pés do Senhor, sabe? Olha aí ao seu redor, vê o que você tem do lado, quem que tá com você, seja sua familiar, seja uma casa, seja o que for, queridos. Agradeça a Deus, reconheça-o em todos os seus caminhos. E você vai ver que gostoso, que você vai começar a viver muito mais feliz, as portas vão se abrir, as oportunidades vão vir, tá bom? Agarra aí nas mãos do Senhor, que Deus tem coisas lindas para mim e para você, como foi para Josué e Caleb. Aquele que crê não tem limites para ser abençoado, viu? Lembra de Josué e Caleb, lembra daquela mulher
Não fala que tá tudo bem porque a Débora falou tem que ficar tudo bem. Mesmo que eu não tô bem, eu vou falar que tô bem. Não. Eu não tô legal, mas eu vou falar que eu tô tudo bem porque eu creio no Deus que eu sirvo e eu sei que Ele vai se levantar para me ajudar. E aí continuo orando, falando, Senhor, me mostra o que eu tenho que fazer, me dá uma saída, me ilumina, Deus, né? E você vai ver como tudo vai mudar na sua vida, viu? Você vai, subir, decolar. Você é um vencedor, uma vencedora, uma pessoa maravilhosa, viu? Deus investiu na sua vida. Não investiu coisa qualquer, comprou com preço de sangue. Ele investiu preço de sangue porque você tem muito valor. Eu e você temos muito valor. Somos amados de Deus e Ele investiu alto preço em nós. Então vamos fazer valer a pena, né? Vamos ser cristãos que fazem a diferença nessa geração, tá bom? Que Deus te abençoe, fique com Deus, um abraço bem forte, até breve, em breve nós vamos se encontrar e abraçar e conversar e contar testemunhos para a glória de Deus. Fique com essa palavra, Deus abençoe, ótimo final de semana, com Jesus.